Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live sobre como resolver os seus conflitos, todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre duas forças e o que elas têm a ver com os conflitos conjugais. A força da procrastinação e a força da precipitação. São duas forças que normalmente, quando nós entramos num conflito conjugal, elas nos assaltam, né? Elas vêm ao nosso casamento e tentam nos empurrar, porque são dois polos diferentes. O extremo da precipitação e o extremo da procrastinação. Então eu vou falar hoje sobre essas duas forças e o que elas têm a ver com o seu conflito conjugal. Interessante que às vezes nós não nos atentamos para isso, mas sempre quando a gente tem um conflito dentro do casamento, esses conflitos eles nos empurram para os extremos, ou seja, eles querem nos tirar do centro. Os conflitos querem nos tirar do equilíbrio, não só dentro do casamento, mas principalmente dentro do casamento, que é o caso que eu estou falando aqui com vocês. E quando eles nos tiram, quando esses conflitos dentro do casamento, eles nos tiram do equilíbrio, nos tiram do centro, não é? E nos tiram principalmente daquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus sempre nos chama para o equilíbrio, né? Para tomar decisões equilibradas, e nós vamos ver isso ao longo dessa live. Sempre quando esses conflitos nos tiram do centro, do equilíbrio da palavra de Deus, elas nos empurram para esses dois extremos. E é sobre esses dois extremos que eu gostaria de falar com você hoje. O primeiro deles é o extremo da precipitação. O que é isso? Alguns chamam também de impulsividade. São decisões, são atitudes precipitadas, ou que são tomadas pelo impulso somente, sem nenhum tipo de raciocínio, sem nem mesmo consultar a palavra de Deus para tomar a decisão, para falar ou para tomar a atitude. Essa decisão é tomada assim de uma maneira muito precipitada, muito abrupta, muito repentina, sem raciocinar, sem pensar, sem orar, não é? Sem pedir a direção de Deus. Então, o conflito dentro do casamento, ele sempre vai nos empurrar para esse extremo, para esse lado da força, não é? Essa força da precipitação, de agir precipitadamente. Alguns casais fazem isso. E dentro do casamento, quando quando o marido não é precipitado, às vezes a esposa é. Ou quando a esposa não é precipitada, às vezes o esposo toma atitudes precipitadas. Então, quais são as causas dessa precipitação? Eu vou falar 3 causas. Existem mais, tá? Existem mais causas, mas não dá para falar tudo aqui. Essa live ficaria muito extensa. Primeira causa da precipitação é a prepotência. A pessoa, ela acha que ela pode resolver sozinha ou por ela mesma, sem consultar nem a Deus e nem a ninguém. Então ela é precipitada por questões de orgulho mesmo, não é? Por questões de prepotência. Ela acha que ela tem o poder, que ela tem sabedoria o suficiente para resolver a questão, então ela vai e toma a decisão de resolver o conflito de uma maneira precipitada. A Bíblia fala sobre isso, sobre essa prepotência, sobre essa atitude soberba. E as pessoas devem tomar muito cuidado. Dentro do casamento, quando surgir um conflito, não tome atitudes precipitadas
movido pela prepotência, de achar que você pode resolver. Não seja soberbo, tá? Provérbios capítulo 18, versos 12 e 13, o autor bíblico diz o seguinte: antes da ruína, gaba-se o coração, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O autor bíblico diz assim que antes da ruína venha o coração se gaba, ou seja, essa atitude de soberba, de prepotência, de se gabar, que sabe das coisas. E aí, o que ele faz? Ele responde antes mesmo de ouvir. Por quê? Porque ele acha que ele é prepotente. A pessoa acha que pode resolver e aí toma atitudes precipitadas. Quando o conflito vier no seu casamento, não tome esse tipo de atitude precipitada. Não seja soberbo, não seja prepotente, porque isso vai trazer ruína para o seu casamento. Isso, ao invés de resolver o conflito, vai piorar em muito o conflito dentro do seu casamento. Agora, essa é a primeira causa, a prepotência. Então, não seja prepotente. Eu vou ler um outro verso, que é Provérbio 19, 2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha, o autor bíblico está dizendo aqui que é pecado agir com precipitação, que é pecado agir de uma maneira precipitada. Ele diz assim: não é bom proceder sem refletir. Então, antes de tomar a decisão, reflita, pense, ore a Deus, consulte a palavra, consulte a escritura, para ver se essa atitude, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer, está dentro dos princípios bíblicos, daquilo que a Bíblia está dizendo para você. Não seja precipitado para resolver conflitos conjugais. Eles têm que ser resolvidos? Tem, mas não de uma maneira precipitada, não de uma maneira que você acha que sabe das coisas. Não seja prepotente. Uma outra causa dessa precipitação, né, desse extremo da precipitação em resolver conflitos conjugais, é o descontrole. A pessoa não tem um controle, não tem equilíbrio, ela não tem controle emocional, ela age pelo ímpeto, né? Na impulsividade, ela vai agindo e vai fazendo como um animal que age por instinto. Não existe controle. E esse descontrole leva essa pessoa a agir de uma forma precipitada. O autor bíblico de Provérbios, capítulo 14, no verso de número 29, fala sobre isso. Ele diz assim: o longânimo é quem? Aquele que tem um ânimo longo, ou seja, uma paciência, né? A palavra ânima, a palavra para alma, ela tem uma alma longa, ou seja, é a palavra que nós traduzimos para paciência. O longânimo, esse paciente, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ou seja, ele não é longânimo, ele é de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Ele está exaltando a loucura, está louvando, né, idolatrando a sua loucura. Por quê? Porque é precipitado. Cuidado com a precipitação, com o seu descontrole. Algumas pessoas veem um conflito dentro do casamento e querem resolver de uma maneira precipitada através do seu descontrole. O veículo para isso é o seu descontrole. Ele age como instinto, impulsivamente, né? E ele diz aqui, esse de ânimo precipitado, ele é louco, está exaltando a loucura. Não vai resolver o conflito, vai só piorar. Não seja precipitado na resolução dos conflitos do seu casamento.
Uma outra coisa, e a última causa dessa precipitação, é a ansiedade. Pessoas ansiosas. O que é ansiedade? Assim, trocando bem em miúdos, mesmo explicando assim de uma maneira bem simples, a ansiedade é quando você traz o futuro para o presente. O problema vai acontecer, está na iminência, ou seja, ele está lá, vai acontecer lá na frente, lá no futuro, mas você traz isso para hoje. Você quer resolver hoje uma coisa que é só lá para frente, que não aconteceu ainda. Você está imaginando coisas, você está angustiado com isso, e isso gera uma ansiedade dentro do seu coração e você quer resolver logo. Uma coisa que não precisa resolver, que você não precisa mexer, uma coisa que talvez nem aconteça, mas você está ansioso e quer resolver a situação. Então, o ansioso, ele age de uma maneira precipitada. Por quê? Porque traz o futuro para hoje. E Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler do verso 31 até o verso 34. Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus diz: não se inquiete, não fique ansioso com o dia de amanhã. O ansioso está sempre preocupado com o amanhã. Jesus diz: não, basta cada dia o seu próprio mal, resolva o de hoje. Não fique focado e ansioso com aquilo que virá amanhã. A ansiedade dentro do casamento, principalmente no que tange essas coisas, a resolução de conflitos, ela vai fazer com que esse ansioso haja de uma forma precipitada e tente resolver precipitadamente. E essa precipitação, ou seja, essa ansiedade leva a agir de forma precipitada. Ainda, Filipenses, capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, o apóstolo Paulo dá aqui a solução para a ansiedade. Tá tendo conflito no seu casamento? Tá tendo aí algum problema, alguma discussão e você quer resolver isso? Você acha que está sendo precipitado demais em tomar algumas atitudes? Você está vendo que algumas coisas estão vindo com muita ansiedade para resolver? O apóstolo Paulo dá a solução para essa ansiedade. Ele diz assim: a solução é vocês orarem. Orem, apresentem essa ansiedade diante de Deus. Orem e apresentem isso diante do Senhor, esse conflito que vocês estão passando. Orem e apresentem diante do Senhor. Coloquem essa ansiedade e não resolvam as coisas de forma precipitada. Não respondam a essa ansiedade a não ser orando. Orar é a solução para um coração ansioso, para um coração que quer agir de forma precipitada. Então, está com conflito no seu casamento? Não resolva de forma precipitada. Cuidado, ore, leia a sua Bíblia, veja o que Deus vai dizer para você, peça conselhos, né? Aí depois você vai
resolver essa situação para que você não haja de uma forma precipitada, tá bom? A segunda força, se um extremo é a precipitação, se uma força é a precipitação, o outro extremo, a outra força é a da procrastinação. Se alguns casais são precipitados demais para resolver os seus conflitos, são ansiosos, prepotentes, descontrolados, se outros casais, por outro lado, eles são procrastinadores. Procrastinador é aquele que sempre empurra para amanhã o que deve resolver hoje. Aquilo que ele precisa resolver, ele está sempre adiando. Diz que meu pai dizia, né, que lá na Bahia tinha um pássaro que os baianos chamavam de bacurau. E meu pai dizia que o canto do bacurau era assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Parece que tem alguns casais que são meio canto de bacurau, né? Eles sempre estão dizendo: amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve, amanhã, e o amanhã nunca chega. Se tem uma coisa que nunca chega, é o amanhã, não é? Porque quando chega, não deixa de ser amanhã, é hoje, passa a ser hoje, né? Então, ficam só empurrando. Procrastinação, procrastinando a solução do problema. Existem também 3 causas, existem muitas causas para procrastinação, mas eu vou falar de 3 causas para procrastinação. Por que alguns casais ficam empurrando, adiando, ad eternum, ou seja, eternamente ficam adiando a solução do seu conflito, ficam adiando aquela conversa, ficam adiando aquela atitude que deveriam tomar para solucionar os seus conflitos. Primeira causa é o medo. Casais que têm medo de sentar para resolver, medo de mexer na situação. Às vezes a situação é muito difícil, é muito dolorosa, dói demais tocar no assunto às vezes, e aí o casal fica procrastinando. Por quê? Porque não quer sofrer, porque não quer doer, porque resolver conflitos às vezes dói. Às vezes toca na ferida, né? Mas é preciso sentar para conversar e resolver. E por causa dessa dor ou por causa do medo, o casal fica só empurrando para frente e nunca resolve. É preciso não deixar o medo tomar conta. E é preciso tomar a resolução de resolver mesmo o conflito, mesmo que doa. Mesmo que cause algumas feridas, não é? É preciso. Mesmo que tocar nessa ferida vá arder um pouco. Antigamente, hoje não, mas antigamente a gente tinha um remédio para as feridas que era o metiolate, né? Hoje o metiolate não arde, mas antigamente ardia. Os mais antigos, como eu aí, vão lembrar que você colocava aquele metiolate na ferida, mas aquilo ardia demais, e às vezes era preferível ficar com a ferida do que colocar o remédio. O metiolate ardia, mas era para sarar a ferida. E tem alguns casais que têm medo desses metiolates, né, de resolver conflitos conjugais, porque arde a ferida, porque toca na ferida, e aí vai doer. É preciso abandonar esse medo para que a solução do conflito venha. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, no verso 7, ele diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, né? De medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia. Deus não deu isso para você.
Tá? Se vocês estão com medo de resolver o conflito por alguma outra questão, esse medo, saiba, não vem de Deus. Deus quer que vocês resolvam o conflito. Deus quer que vocês passem o metiolate, mesmo que arda um pouco, mas que cure a ferida, que sejam sarados e que o conflito seja resolvido. Esse espírito de medo não vem de Deus. Ele diz assim: Deus nos deu foi espírito de coragem, espírito de poder, espírito de amor para resolver as coisas com amor, espírito de moderação para resolver as coisas com equilíbrio. Deus deu, foi esse espírito para vocês resolverem os conflitos do casamento de vocês. Alguns casais, eles ficam procrastinando por causa do medo. Então, se você está com conflito aí no seu casamento e tem medo de tocar na ferida, abandone o medo. Isso não vem de Deus, tá? Isso não vem do Senhor. Peça ao Senhor essa coragem, esse amor e esse equilíbrio para que vocês resolvam a solução, mesmo que doa um pouco. Outra causa para a procrastinação é a preguiça. Sim, alguns procrastinam porque têm preguiça. Preguiça de resolver. Preguiça de sentar para conversar. Preguiça. Preguiça de às vezes ter que fazer coisas e agir de um modo diferente e realizar coisas, né? Tem casais, por exemplo, a gente vê alguns casais, uma esposa reclamando que eles entravam muito em conflito e uma das coisas era que o marido não gostava de sair, de passear. E ela queria sair, ela queria passear, mas ela não queria fazer isso sozinha. E ela não queria fazer isso mais só com as amigas, ela queria fazer com o esposo dela. Mas ele não gostava muito, porque tinha preguiça. E essa foi a palavra que ele deu. Não, é preguiça mesmo, preguiça de ir. E ele, às vezes, preferia o conflito, ficar brigando, discutindo dentro de casa com a esposa, do que sair. Ir ao shopping, ir numa praça, ir numa sorveteria, ir a algum lugar, passear um pouco. Por causa de preguiça, eles entravam em conflito e ele ficava, por causa da preguiça, procrastinando o passeio, a viagem, o lazer. Eu estou citando esse caso, mas existem muitos outros casos de que por preguiça o conflito não é resolvido, a procrastinação fica só empurrando para depois. Uma vez nós fomos visitar um casal que estava com um problema e o marido mexia com construção, ele era construtor e a mulher falou que na conversa que nós tivemos, a mulher disse que eles estavam brigando muito, discutindo muito. Aí, quando eu perguntei para ela o porquê, ela falou de um tanque que ela tinha do outro lado, um tanque que ela estava lá numa área lá para ser colocado, né? Ele tinha que fazer duas paredezinhas e colocar o tanque em cima. Colocar o tanque, e ele não colocava, e ela dizia, ele não coloca por preguiça, e nós estamos discutindo por causa disso, e ele sabe fazer, ele faz isso com um pé nas costas, ela diz, ele faz isso com uma maneira tão tranquila, porque ele faz isso nas construções que ele faz. Agora aqui em casa ele não faz, um negócio tão simples. Eu estou esperando esse tanque há muito tempo, já tem meses, mas por preguiça, fica procrastinando, ele não coloca o tanque e o conflito vem, as discussões vêm. A gente precisa entender que a preguiça é pecado. Olha o que diz Provérbios capítulo 13,
verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O diligente é aquele que está pronto para realizar, pronto para fazer, está disposto a fazer, né? Mas o preguiçoso não, ele está sempre lá deitado e não resolve. Nos conflitos conjugais existem casais ou o marido ou a esposa que não querem resolver por preguiça. Pode ser, você pode achar até que isso é um conto ou alguma coisa, né, subjetiva ou alguma coisa imaginária, mas não, nós temos cuidado de casos concretos de casais que entram em conflito, não ficam procrastinando para resolver o conflito porque tem preguiça de resolver o conflito. Um outro texto está lá em Eclesiastes, capítulo 11, no verso de número 4. Olha o que diz aqui o sábio de Eclesiastes, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquela pessoa que fica só observando o vento, fica só olhando para as nuvens, mas não sai para resolver, não sai para semear, não sai do lugar. Por quê? Porque é preguiçoso. No casamento, não tem lugar para preguiça quando se trata de resolução de conflitos. É preciso resolver o conflito. Então, não fique empurrando a solução do conflito para depois, para amanhã, por causa de preguiça. Levante, toma uma atitude. Como diz o autor de Provérbios, vai ter com a formiga preguiçoso. Levante, vá, parta para a luta e resolva o conflito do seu casamento. Não deixe esse conflito se aumentar, né? Se alargar demais, ficar grande demais, até que você não tenha mais como resolver. Simplesmente resolva. Uma última causa da procrastinação, né, que é essa força que nos leva para o extremo de sempre ficar empurrando para amanhã a solução dos conflitos conjugais. A última causa é o despreparo. Alguns casais ficam empurrando para depois o conflito, a resolução do conflito, porque se acham despreparados para resolver o conflito. E em alguns casos até que são mesmo, tá? Em alguns casos, aliás, boa parte dos casos dos casais, dos conflitos conjugais, os casais não sabem como resolver. Mas é preciso buscar essa solução. Não dá para ficar empurrando para amanhã com a desculpa: a gente não sabe resolver isso, isso está além da nossa capacidade, nós não sabemos, a gente só briga, só discute, a gente não consegue resolver, então deixa para lá. Amanhã a gente resolve. E o amanhã, como eu disse, nunca chega. Então, é preciso parar de colocar a desculpa do despreparo. Olha o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tem falta de sabedoria? Está tendo falta de sabedoria de resolver o seu problema, o seu conflito conjugal? Peça a Deus sabedoria para resolver isso. Deus vai te dar, não é? E se você acha que ainda assim não está preparado ou preparada para resolver o seu conflito, o seu casamento, olha, tem tantos conselheiros bíblicos, tantas pessoas tementes a Deus. Procure seu pastor, né? Procure alguém, um irmão, um parente seu que seja temente a Deus, que maneje bem a palavra da verdade para poder abrir a palavra
e instruir vocês na solução do conflito. Mas simplesmente não fique dando a desculpa, nós não sabemos, a gente não. Peça a Deus sabedoria. Deus vai dar sabedoria para você. E não fique empurrando para amanhã o tempo inteiro, só empurrando para amanhã a solução do conflito. Então, os conflitos do seu casamento, eles sempre vão querer empurrar você para esses dois extremos. Ou o extremo da precipitação, ou seja, vamos resolver de uma forma precipitada, da impulsividade, vamos resolver de qualquer jeito. Ou então o extremo da procrastinação, vamos deixar para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, a gente resolve isso mais tarde. Vamos varrer para debaixo do tapete e depois a gente vê. Esses dois extremos são extremos que a Bíblia condena. Não seja precipitado, mas também não seja procrastinador, não fique empurrando para amanhã. Simplesmente haja de uma forma equilibrada, peça a Deus sabedoria, não tenha medo, não seja orgulhoso, haja de uma forma que agrade o Senhor, busque a solução do seu conflito conjugal através daquilo que a Escritura diz para você, dos princípios do Evangelho. Certamente vocês vão encontrar a solução e não serão mais empurrados por essas duas forças da precipitação e da procrastinação. Vão agir no tempo certo, na hora certa e da maneira certa, do jeito que glorifica ao Senhor, que traz glória para aquele que uniu vocês. Bom, eu queria deixar essa palavra para você. Ajude-nos a divulgar esses conteúdos para outros casais, espalhando esse vídeo aí para casais que necessitam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe